Thaisa, me chamou muito a atenção a história dos teus pais. Quando você, né, porque eu mandei ele pra vocês. Me fala um pouco mais sobre vocês e tudo mais, pra gente conhecer um pouco mais da história. E você me trouxe a história dos teus pais, que eu achei bem interessante, né? Tua mãe dona de casa, teu pai teve uma mudança. Conta um pouquinho dessa história deles. Então, assim, eles se casaram cedo, né? Se relacionaram cedo, casaram cedo e me tiveram cedo. Tanto é que eu brinco que eu estava no casamento com eles. Então, e foi tudo uma novidade para eles, porque daí, assim, foram morar com sogro e sogra, né? E meu pai, ele veio de uma família simples, né? Então, minha avó é analfabeta, né? Falecida. E meu avô, antes de casar com a minha avó, ele queria ser padre, né? Então, ele estudou bastante, né? Sim. Tanto é que ele chegou até a fazer latim. Mas depois que ele desistiu disso, ele era jardineiro. Então, a minha avó analfabeta, meu avô jardineiro. Meu pai, então, viveu numa situação simples, né? Então, ele começou como cobrador de ônibus, mudou de cidade. Aí, depois, quando conheceu minha mãe, então, começaram a construir a vida deles. Na época, já que eles estavam juntos, ele já tinha construído uma história, né, dentro do banco. Ele tem uma história em banco, desde office boy até se tornar gerente de banco. E ele sempre incentivou a questão do estudo, né? E a minha mãe sempre muito acolhedora, né? Aquela coisa de fazer comidinha de casa, de estudar com a gente. Eu estudei em escola pública no início, mas como meu pai queria que a gente estudasse melhor, daí ele levou a gente para um colégio particular. E foi um abismo, né? Uma diferença grande, né? Então, assim, de bairro, de costume. E minha mãe sempre esteve ali junto, porque eu tive dificuldade em aprender, eu não sabia direito, eu não acompanhava a turma, eu não conhecia ninguém, né? Então, eu digo que os meus pais foram muito incentivadores, né? O meu pai incentivando a questão de estudar, porque ele tinha vindo de uma família simples, e a minha mãe também de uma família simples, mas muito acolhedora, na questão até da comida, porque a família alemã, né? Sempre... Sim. Um monte Exageros e tal. Tanto é que eu falo assim, mãe, onde é que ficou a habilidade da cozinha que tu acha que não passou pra mim? Não veio esse negócio. Esse dom não me pertenceu. Eu é que sofri dessa parte. O Alessandro que sabe, né? Eu posso dizer. Ainda bem que a mudança, ela existe. Existe, né? Graças a Deus. Não, E o tempo, né? E o tempo O também. tempo foi ensinando. Foi treinando ali, né, Alessandro? Exatamente. Coisinhas da cozinha Com Sim, certeza. Mas hoje eu aprendi com a minha mãe também. Eu nem comentei pra vocês, mas a gente tá com a Ana aqui, a Ana que participou do primeiro episódio do 360. Ela tá sendo o nosso sombra aqui hoje, né, Ana? Boa tarde, pessoal! Boa tarde, Ana. Ô, louco, meu! E o Alessandro, o teu pai, ele era bancário, né? Exatamente. E você acompanhava a tua mãe, pelo que tu me contou ali, algumas vezes no trabalho também, né? Sim, exatamente. Tu acha que de alguma forma... esse fato de acompanhar a tua mãe no trabalho, de alguma forma te inspirou a seguir essa carreira que tu tem hoje de empreender? Sim, com certeza. Porque eu via ela na operação, gerenciando lá, na época era uma empresa de confecção. Vou chutar aqui, mas já tinha seus 70, 80 funcionários, e era ela que conduzia, né, toda aquela operação. Então aquilo eu achava maravilhoso, né, vendo tudo aquilo acontecer. E depois, mais tarde, ela acabou saindo dessa empresa e abriu o negócio dela. Daí, quando o negócio abriu, foi dentro da nossa casa. E aí mesmo que a coisa ficou ainda mais visível, né? E estava tudo muito próximo, e se mistura, né? Empresa familiar, casa empresa. Né? E eu tive um bom tempo de vivência junto da empresa, junto com eles. Foram quase 10 anos trabalhando com eles, e sim, isso foi o primeiro pontapé, vamos dizer assim. Uhum. Tá.